Boa noite, eu sou Nacira da Silva Bonfim, sou estudante da Uniaselv e estou cursando o sexto período de Pedagogia. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho sobre estágio curricular obrigatório em anos iniciais, Fundamental 2. Trouxe como justificativa, como o foco desse trabalho é sobre estágio curricular obrigatório nos anos iniciais, ensino Fundamental 2, eu escolhi como área de concentração metodologia de ensino, como tema prática educativa, pois na fala de Freire, 1970, página 8, diz que a prática é um método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir si, através de retomada reflexiva do próprio processo em que ele vai se redescobrindo, manifestando e configurando. Sendo assim, o objetivo desse projeto de pesquisa é mostrar as práticas como ferramenta para o reencantamento da educação na perspectiva de conhecer, a partir das práticas educativas, uma maneira de reencantar pelo trabalho desenvolvido em sala de aula. Asma, 1998, diz que a ecológica cognitiva promove um pensamento fundante em relação a esse conceito, uma pedagogia cognitiva ecológica, cognitivamente ecológica, que propicia vivências do aprender, um ambiente e clima que são propícios à experiência. A prática educativa que Zabala elege unidade como ponto de análise básica, que são as atividades, tarefas, exposição, debate, leitura, pesquisa bibliográfica, observação, exercício, estudo, etc. Possui de fato auxílio nos processos. Alguns objetivos: identificar a dificuldade comum entre os alunos, os métodos usados como prática docente, o desenvolvimento da linguagem, das habilidades sociais e cognitivo-motora, compreender a característica específica do autismo, observar seu comportamento em sala de aula, identificar o que a criança sabe e o que ela precisa aprender, promover atividade interativa, coletiva, estimular a atenção, percepção e interação social, desenvolver a concentração, coordenação motora e agilidade. Fundamentação teórica. Aqui diz que é o mesmo que está em cima, né? Sobre Freire, fala sobre o método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de descobrir, etc. De acordo com Veiga, a prática educativa deve considerar o conhecimento acumulado pela sociedade como necessária à atividade humana. Zabala afirma que um dos objetivos do bom profissional consiste em cada vez mais competente em seu ofício. De fato, essa competência surge mediante conhecimento e experiência que se adquire no decorrer da profissão, e a melhoria da atuação docente passa pelo conhecimento e pelo controle que essas variáveis intervêm. Metodologia. O meu estágio foi realizado na Escola Jorge Bueri de anos iniciais, ensino fundamental e infantil pré-2, situado na Rua Mantenópolis, Bela Vista, Guarapari, Espírito Santo. No turno matutino, turno primeiro ano, ensino fundamental, horário de 7h10 a 11h10, faixa etária, as crianças de 6 a 7 anos. Local onde fiz estágio destinado à observação, pude perceber que a professora trabalha bastante interpretação de texto e sequência didática, que são atividades estruturadas e organizadas. Na minha regência, eu dei sequência didática, que é trabalhar, que seria a semana de trabalhar com X. Eu procurei, fiz os planos para que pudesse dar continuação. Aí, no começo, na primeira aula, segunda-feira, eu comecei cantando a musiquinha do X, formando a sílaba X com a vogal, o que dá, formação de palavras, trabalha
Aí depois a gente foi fazer atividade no livro didático, terminando com ditado. Primeira aula foi de educação física, foi onde eu pude conviver um pouco com as crianças, brincar no parquinho e ganhando a confiança mais delas, conhecendo melhor. Muito bom. Depois, na terceira aula, já dando sequência matemática, problema de adição e subtração, que é a atividade impressa. Observação. A Escola Jorge Boeira Sobrinho, de ensino fundamental, matutino. Trabalho com turma matutino e vespertino. Horário de 7h10 a 11h10. 13h10 a 17h10. Total de alunos, médio 715 aproximadamente. Possui 30 turmas. Pré possui até 17 alunos em turma. Primeiro ao quinto ano, 19 a 23 alunos. A faixa etária de idade 6, 7, 8 até os 11 anos. A escola possui 98 funcionários, 32 professores, psicólogos, incluindo auxiliares. Roteiro de observação, dia 18. Dia 18 começou com como eu falei acima, citei acima, educação física. Primeiro horário, trabalhei com educação física, interagindo com as crianças, brincando no parquinho, conhecendo um pouco mais elas, ganhando a confiança delas, como citei antes. Depois fomos começar com a sequência didática, né? Que era trabalhar com X, a semana de trabalhar com X. Eu fui começando com a música, passando num quadro os X e as vogais, explicando para eles que juntando o X com A dá o que? Formam uma sílaba. Depois formação de palavras, separação de sílabas e assim por diante. Aí depois fomos fazer atividade impressa, que era a formação de palavras também. Aí depois terminamos com um ditado. Terça-feira foi feriado. Na quarta-feira começamos a interpretação de texto. Eu pus um texto na cartolina e eu li para que eles pudessem interpretar, pudessem acompanhar, né, interpretar. E depois veio atividade impressa, onde eles pudessem responder o que entendeu, né? Aquele texto que estava no ofício, eles respondiam o que entendeu ali. E depois a gente foi com ditado de palavras, de novo. Ditado de palavra, continhas, matemática, fechando, né? Antes das continhas teve as fichas, que eu trabalhei com as fichas pensando em quebrar mais o gelo da sala. Eu pensei nessa brincadeira, tipo dinâmica, para que eles pudessem responder algumas palavras, adivinhasse algumas palavras com X, que contém X. No meu pensamento, eu achava assim que eles poderia ajudar, esse método poderia ajudar fixando as palavras que contém X. E assim por diante, né? Aí vamos responder a atividade formando palavras e separando sílabas, encerrando com ditado de palavras, como sempre. Aí depois a gente teve artes, teve estante de artes, onde foi desenho também. A vivência de estágio.
A vivência de estágio, eu cheguei a conhecer a escola, fui apresentada na sala. Foi um momento prazeroso para mim, onde tive a oportunidade de viver a prática, aplicando a atividade, passando meus conhecimentos e aprendendo mais com as crianças. Foi um momento, assim, gratificante, enriquecedor. Tive um pouco de dificuldade, mas foi bom. Foi bom para aprender mais. Ai, ai. Aqui são minhas referências. Obrigada.